que são os sacramentos da iniciação. Para isto é batismo, água, crisma, unção e Eucaristia. E por isso é que ele beija o altar. Uma das presenças do Senhor Jesus no templo cristão. É por isso que nós, fora da celebração, quando o altar não tem o Santíssimo Sacramento, quando passamos diante do altar, devemos sempre inclinar-nos com o ato da cabeça. No sentido de que aquilo não é um objeto. Por isso é que, e estou-vos a dizer isto para que não caiamos na tentação. Pronto, não é por mal, mas muitos, porque não têm formação, muitos arquitetos pensam o altar, pronto, é preciso uma mesa, é preciso uma estante. E é assim que resolvem o altar e o manual. Quando o altar não é uma mesa só, é também mesa, mas é mais do que mesa. Ou então é uma mesa onde alguma coisa acontece importante e, portanto, é preciso perceber o sentido dessa mesa. Não é? E, portanto, ter em conta isso. E por isso é que ele beija. Esse sentido de mesa foi quando realmente unicamente se valorizou o sentido do banquete. Depois de saudar o altar, o Presidente vai... Permite-me só uma... Isso em termos espaciais também é importante, porque, de facto, celebrar o banquete, o Concílio já vai acentuar mais esta questão com o Vaticano, a questão da participação do banquete. Não é? Por isso é que o altar é visto de vários ângulos e aconselhável até que seja ladeado, digamos assim, pelo menos, não é? pela comunidade, para que não seja, de facto, à maneira daquelas igrejas do tipo longitudinal, como temos visto, não é? Na nave, não é? Em que toda a gente está a olhar para o altar ao fundo, como vimos o caso da nossa paz ontem, ou o típico que nós temos, mas, pelo contrário, a Assembleia possa ver vários sítios diferentes. Essa questão pode colocar-nos para os comuns e a classe tem que ver com isso, não é? Porque não há Assembleia que possa ver o altar assim, se o altar viesse para o transepto. Tem que ser sempre afunilado, não é? Nesse caso não há... O banquete tem essa questão, não é? Agora, e o sacrifício também, pronto, apesar o sabermos construir o altar de acordo com essa perspectiva, não é? A segunda grande saudação, uma vez chegado ao Presidente, é a saudação que o Presidente faz à Assembleia. Ou seja, ao povo de Deus congregado, que é Ele próprio, um lugar da presença do Senhor Jesus. E reparem que esta saudação que o sacerdote faz à Assembleia é uma saudação que ele faz em nome da Trindade. Eu chamo a vossa atenção para isso, enfim, vossos não tanto, mas para os padres chamo muita atenção disso. Nós não estamos a saudar o povo de Deus como quem o cumprimenta. Esta saudação inicial não é um cumprimento. Olá, tão bons, então, correu bem a semana, não, isso é conversa da treta. A saudação é uma saudação trinitária. Aquele que preside saúde ao povo de Deus em nome de toda a Trindade. Ou seja, é uma saudação de quem reconhece que este povo é o povo do Senhor, o povo congregado por Deus. E por isso, reparai as saudações que vêm no missal, todas quase. Enfim, uma ou outra não, mas no geral tiradas das cartas de São Paulo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Cá está. Esta então é patente, é toda a Trindade. Ou seja, saudamos-nos em nome da Trindade, como povo de Deus. E o povo responde, tomando consciência desta realidade, que é o facto de estarmos aqui. É a iniciativa de Deus. E bem dizemos por isso. O que é que o povo responde? Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. A realidade de sermos Assembleia Celebrante é uma realidade que tem a sua fonte, a sua origem em Deus, que nos chama pela fé, que nos convoca pela fé, e o facto de ali estarmos é a nossa primeira resposta ao Deus que nos chamou. E bem dizemos a Deus por isso mesmo, por estarmos aqui, por nos ter congregado, por termos ouvido o seu chamamento, por estarmos aqui e lhe respondermos, e congregado no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, no amor do Senhor. Essa saudação também acentua o aspecto presidencial do sacerdote, e é por isso que não está o Senhor esteja conosco, mas convosco. Isso tem a ver com isso. Reparem, saudada a Assembleia, cantou-se, unificou-se, vem aqui um outro elemento que nos ajuda a perceber a Eucaristia e a perceber estes ritos iniciais, que é o ato penitencial. Que vem ao encontro de quê? Da nossa dimensão frágil e pecadora. E, portanto, o ato penitencial é um dos momentos em que, agora sim, somos chamados a entrar no santuário da nossa consciência, analisar a nossa vida diante de Deus, a nossa semana, tenhamos como critério a missa de domingo, que é para o maior dos cristãos, para a maioria dos cristãos, acentuar isso.
E então somos convidados a fazer esse ato de consciência, de purificação, de pedido de perdão a Deus, para as nossas faltas, para as nossas faltas, os nossos, podemos chamar assim, os nossos pecados veniais, os pecados, como dizem os miúdos, pecados pequeninos. E reparem que o ato penitencial, o Padre João tinha dito ali um aspecto e é fundamental, é que neste momento da celebração é o único momento, depois no rito da comunhão há outra oração, em que o Padre se irmana à Assembleia como quem se põe ao mesmo nível. Porquê? Porque ele também é pecador como os outros. Enquanto no resto da celebração o Padre dirige-se à Assembleia como quem preside e diz: irmãos, ide, fazei, aqui não. Vede a introdução. Qual é a estrutura do ato penitencial? O ato penitencial tem uma estrutura de 4 elementos. Primeiro, o convite, o silêncio, a fórmula de pedido de perdão e depois a conclusão, que é, de certa forma, uma absolvição, ou um pedido de absolvição. O convite é aquele que o sacerdote, dirigindo-se à Assembleia, usa não o vós, mas o nós. Ele diz mesmo: irmãos, para celebrarmos, eu e vós, dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Ele aqui não diz reconhecei que sois pecadores, ele não se põe de fora. Ele irmana-se com a Assembleia, porque na sua condição frágil e pecadora e carente da misericórdia de Deus. E então usa o nós. E depois segue-se o silêncio, que é um silêncio que nos ajuda a entrar, como dizia, no santuário da nossa consciência. E diante de Deus, perceber o que é que foi falho, o que é que foi fraqueza na minha semana, no trabalho, na família, na relação com os outros, na relação com Deus. E reparem que é sempre estas 3 vertentes, nunca se esqueçam. No nosso exame de consciência nós temos sempre 3 grandes vertentes. A nossa relação com Deus, os nossos deveres de filhos de Deus, a nossa vida em Deus, a nossa relação com os outros, segunda dimensão, família, amigos, trabalho, tudo, e a nossa relação connosco próprio. Como é que foi a minha vida comigo próprio? Valorizei-me, levei ao limite as potencialidades, os dons que Deus me fez, degradei-me como pessoa, desleixei-me. Todas as dimensões têm muito a ver com a nossa vida. Às vezes os rapazes novos, quando fazem assim, mas a gente também tem peca contra nós. E sim. Pá, se tu tens potencialidade, porque Deus te deu esses dons e tens essas capacidades de fazer coisas até aqui e não fazes porque és desleixado, porque és preguiçoso, porque descuidas, tu estás a ficar aquém daquilo que podes ser, daquilo que Deus espera de ti. Portanto, tu estás, primeiro, tudo a atrair-te a ti. E segundo, estás a atrair os dons que Deus te deu. É um bocado. E depois outros níveis, não só estes. E reparem que depois as fórmulas da absolvição salientam estes aspectos. Portanto, o nosso exame deve calhar sempre. Como é que foi a minha vida com Deus? Que qualidade de amor andei a viver na minha relação com Deus? Basei, cumpri, dignifiquei a minha condição de filho de Deus. Deus reviu-se em mim. Deus ficou contente. Pode ter brilho no filho que eu sou dele, pela minha maneira de viver, pelo que eu faço, no trabalho, na família. Como é que é a minha relação? Depois com os outros. Como é que é a minha vida com os outros? De verdade, de caridade, de honestidade, no trabalho, na família. Sou solícito, sou egoísta, não. Eu sou centrado. A verdade, como é que é na minha vida, nos meus negócios, tudo. E depois comigo próprio. Degradei-me como pessoa. Deixei-me prender a dinamismos que me inferiorizam como pessoa, afetiva, sexual, socialmente. Como é que foi isso? Andar por aqui. E depois desse silêncio, para cada um de nós entrar de facto no santuário da sua consciência, onde se encontra a sós com Deus, e
onde faz presente a Deus o que foi bom e o que foi não menos bom ou mau. Então o Presidente convida-nos todos a fazer, a usar uma fórmula de pedir perdão, de nos confessarmos pecadores e pedir perdão. O missal propõe 3 fórmulas. A, como eu pus aí, A, B, C. A é a mais usada, que é a confissão. Nós todos conhecemos. A B é uma forma menos usada, mas já muito divulgada, que é inspirada no saltério, no salmo. Já vamos ver. E a C é aquela que é conhecida pela fórmula que tem um tropo, quer dizer, uma invocação, e depois o Senhor tem de cuidar. Mas pequemos na primeira, percebemos estas dimensões que eu tinha a dizer. A confissão, o sacerdote, vejam, usa de novo o nós. Confessemos os nossos pecados. Não é? Confessai os vossos pecados. Não é? Confessemos os nossos pecados. E vejam agora a forma. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos. Pai, nós estamos a dizer, diante de Deus e dos irmãos, que somos pecadores. Porque o nosso pecado, isso creio que falámos no primeiro dia, quando falámos dos sacramentos, o nosso pecado nunca é só uma ofensa a Deus. É sempre uma ofensa a Deus e uma ofensa aos irmãos. Porque quando eu não sou o que devia de ser, eu estou a defraudar os outros também. Não só estou a magoar e a ofender a Deus, como estou também a defraudar os outros. A magoar os outros. Aquilo que depois aparece aí muitas vezes em pensamentos, em estampas, não é? Quando um cristão se eleva, com ele se eleva a igreja toda. Quando um cristão se degrada ou peca, também toda a igreja fica maculada com isso. E de facto, o nosso pecado tem essa dimensão, uma ofensa a Deus, uma ofensa aos outros e uma ofensa a nós próprios. E, portanto, nós dizemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que quê? Que pequei muitas vezes. Porquê? E aqui é dito áreas, não é dito pecados. Por isso é que o ato penitencial não é confissão. Na confissão eu acuso do meu pecado concreto. Aqui é um ato penitencial em que eu me acuso pecador em áreas da vida, mas sem haver uma acusação pessoal das minhas faltas. E por isso tenho o poder do perdão, no sentido dos pecados veniais. Aqueles que matam em nós a graça divina, só o sacramento da reconciliação restaura. Então, reparem, pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Vejam as 4 áreas. Não é? Pensamentos, palavras, atos e omissões. Não é difícil perceber isto. Pensamentos, tanta inveja, tanto juízo precipitado, tanta ira, tanta maus desejos. Palavras. Bom, então, vamos todos penar o purgatório só pela língua. Que é interessante ver que o nosso Senhor é muito sábio. Criou o homem com 2 ouvidos e uma boca, mas a gente usa na razão inversa. Deu 2 ouvidos ao ser humano e uma boca, mas a gente fala mais e escuta menos, apesar de ter 2 orelhas. Mas reparem, isto hoje, por exemplo, é uma coisa que mete impressão e devemos pensar, nós cristãos devíamos marcar a diferença. A maneira como hoje se fala de tudo e de todos, como se nós somos veículos de propagar muitas vezes difamações, etc. Mesmo que sejam coisas públicas e que as pessoas gostem de se expor, mas fazemos daquilo que antigamente até se dizia que era má língua, hoje chamam-lhe uns revista cor-de-rosa, que é andar a fazer a vida alheia, literatura cor-de-rosa, outros até lhe chamam direito à informação. Vocês reparem, não é preciso mais, analisemos a nossa sociedade portuguesa nos últimos 10 anos. A maneira como toda a gente falou de casos públicos e tudo, com um despudor, era no autocarro, era na via pública, era na empresa. Nós cristãos não podemos andar por aqui. É preciso ter cuidado com isto. Porque a verdade diz-se na caridade, diz São Paulo na carta aos Efésios. Dizei a verdade na caridade. E, portanto, há momentos que, se calhar, importa calar. Não é esconder, é calar. O que é que me interessa divulgar? Aquilo que é fraqueza humana. O que é que eu lucro? Ou alguém mais lucra com isso? Não, isso chama-se má língua. Chama-se, de facto, falar demais. Chama-se pecar contra o irmão. Quando eu não posso salientar as suas virtudes, porque, se calhar, estão tão apagadas que a gente não vê, ao menos rezo por ele.
E nós, muitas vezes, para já não falar de quando a palavra é agressiva, quando a palavra é quase um tiro que se dá. Palavras, atos, bom, não é difícil de perceber, às vezes desleixo, a todos os níveis. E omissões, e aí é que é o busilis da questão. Ou seja, as minhas falhas não é só o que penso, o que digo e o que faço. É também o que não faço. Porque uma omissão é um bem que está ao meu alcance realizar e que eu deixei de realizar ou por desleixo ou por preguiça. E, portanto, se não o fiz, defraudei alguém ou defraudei os dons de Deus. Então, lembro-me que um adolescente diz: Senhor Prior, então estamos tramados. Quer dizer, que a gente peca pelo que faz, diz, agora também pelo que não faz. E disse: pois, mas devias fazer. Ele percebeu a dimensão do alcance, sentiu-se entalado. Como quem diz, lá com o que eu digo, com o que eu faço, pronto, fiz, pronto. Agora, o que não fiz também. Olha, percebeste o que está em campo. E para que nós acusamos isto. E depois vês o resto da confissão. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso. Para que nós confessamos de pecadores diante de Deus e dos homens, diante de Deus e da Igreja, e dizemos em que é que pecamos, no sentido das áreas, e depois confiamos à intercessão de quê? De toda a Igreja, a do céu e a da terra. E peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, a Igreja da Glória, e a vós, irmãos, os que está aqui ao meu lado, não é? Todos a pedir a vós e vós todos estáis-me a pedir a mim. De quê? Que rogueis por mim a Deus nosso. Aqui vê-se bem a consciência, de facto, quer dizer, não só da dimensão do pecado como uma ofensa a Deus ou aos outros e a nós próprios, como a dimensão da intercessão e a dimensão, digamos, da Igreja como a administradora, digamos assim, se podemos pôr a palavra, da misericórdia divina e do perdão. E, portanto, a gente pede a toda a Igreja que interceda por nós. Que interceda pela misericórdia de Deus para cada um de nós. E depois a conclusão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Reparem, continuamos no nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida. Para, este é um rito inicial, de facto, prepara o nosso interior para que, perdoados, pedindo a misericórdia de Deus, de facto, possamos participar nos santos mistérios, possamos participar dignamente, como o Presidente diz, ou seja, em plenitude, para que possamos, de facto, receber a graça toda do sacramento, que não haja nenhum obstáculo a que isso aconteça em cada um de nós. Bom, depois, os outros elementos dos ritos iniciais são elementos que realçam a dimensão do louvor, no caso do Glória, e, portanto, o Glória é um dos hinos mais antigos da Igreja, um hino cujo texto anda pelo século II, século III, o hino do Glória, que começa com as palavras dos anjos na noite de Natal, mas que depois é um hino à Santíssima Trindade, salientando, louvando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora o texto que louva o Espírito Santo é assim quase rompão, e não é tão desenvolvido, é o final mesmo do Glória. Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. Enquanto para o Pai, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Isto tudo para o Pai. Depois, Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa saúde. Vós que estáis à direita, Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Tudo para o Filho. E a gente diz, bom, vamos lá ver o que é que a gente diz para o Espírito. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Portanto, o Espírito Santo é o Benjamim, ter direito a... Porquê é que isto acontece neste hino, já agora? Porque quando este hino foi escrito, a Igreja debatia-se muito, já se tinha debatido muito com heresias, quer cristológicas, quer na relação de Cristo com o Pai. Portanto, tinha desenvolvido muita reflexão sobre o Pai e o Filho. Como o Espírito Santo não era problema,
A Igreja ainda não tinha desenvolvido muito isso e, portanto, o próprio hino reflete isso. Nem põe atributos. As grandes heresias do Espírito Santo começam no século III e IV e V, não está à frente. Aí sim, a teologia sobre o Espírito Santo desenvolve-se muito na Igreja. Mas no primeiro e segundo século, as grandes questões é a cristológica e a relação do Filho com o Pai e a divindade do Filho. Todo este conjunto de ritos iniciais termina com a oração chamada de coleta. E é aí que o sacerdote, ao terminar tudo isto, diz: oremos. Sim, o Kyrie é uma ladainha que está aqui, que pronto, por um lado não faz parte do ato penitencial, a não ser na fórmula C, e por isso não se repete. É uma ladainha cuja origem primeira era unicamente cristológica. Portanto, o Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, o Senhor tem piedade de nós. Inicialmente era uma ladainha cristológica. Depois começou a ter o sentido trinitário. Por isso, o Senhor o Pai, Cristo o Filho, o Senhor o Espírito, e portanto, é uma ladinha que se canta em muitos momentos, em vários momentos. Os nossos irmãos orientais, então, cantam o Kyrie várias vezes durante a celebração. Então, às vezes, ladinhas, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Portanto, o que é que há a salientar do Kyrie? Ele não é contrariamente ao que muitas vezes se pensa, não é uma ladainha penitencial. Não é, primeiramente, uma ladainha penitencial. Embora diga tendo piedade de nós. É uma ladinha de glorificação a Cristo ou à Trindade. E claro que suplicamos a piedade, a misericórdia. E, portanto, aparece aqui, destacado o ato penitencial, como digo, só na fórmula C, porque temos o tropo e o Kyrie, então não faz sentido. Mas, de resto, mantém-se aqui. E na liturgia romana é o único momento. Às vezes podemos pôr, enfim, na oração dos fiéis, às vezes pôs-se como resposta ao Kyrie também, e tal. Mas, por exemplo, na liturgia oriental, o Kyrie aparece em vários momentos da celebração, como ladainha que se repete. Estávamos então a falar da coleta. Termina a celebração com o rito inicial, perdão, com este oremos. Este é um momento importante. Porquê é que eu vos digo que é importante? Porque é um momento em que, acabados os ritos iniciais, ou seja, todos os ritos que nos predispõem, nos preparam interior e exteriormente para a celebração, o Presidente diz: oremos. Este é um convite a cada um de nós que está na celebração. Neste momento e no silêncio que se segue, interiormente deve apresentar a Deus tudo aquilo que o traz à celebração. Este é o momento em que, de facto, cada um de nós faz presente a Deus: Senhor, hoje estou aqui, quero-te agradecer a minha semana de trabalho, aquilo que realizei, os projetos que tive, quero confiar-te aqueles por quem quero pedir de maneira particular, alguém da família, ou que está doente, ou que está com problemas. Ou seja, é o momento para cada um de nós fazer presente a Deus as grandes intenções, os grandes motivos que o trazem à celebração. E devemos todos fazê-lo espiritualmente. Bem, se nós fizermos isto, nós percebemos logo, há aqui uma coisa importante, que é logo ao início dizer: eu estou hoje aqui, porquê e para quê? É o momento, por exemplo, para cada um de nós, à frente vai acontecer o mesmo, de outra maneira, mas é o momento em que cada um de nós pode perguntar-se: o que é que eu hoje, depois desta semana de trabalho, quando digo estou a tomar por modelo a missa do domingo, que é mais comum, o que é que eu trago a Deus na minha vida? Para lhe oferecer, para lhe entregar, para lhe agradecer. E isto ajuda imenso a interiorizar. E ajuda a rezar. Porque aí nós percebemos logo, de facto, o que é que eu hoje vim aqui fazer, o que é que eu trago a Deus, o que é que eu lhe quero confiar, quais são as intenções que me preocupam e quero de maneira particular confiar a Deus, o que é que eu lhe venho agradecer que tanto lhe pedi e consegui. Quem são aqueles por quem eu quero oferecer esta missa de maneira particular e quero rezar? E depois desse silêncio, para que cada um de nós faça isto, o sacerdote reza a oração da coleta, que é a oração que congrega tudo o que foi as nossas orações pessoais, tudo o que foi a nossa, digamos, interiorização, a nossa oração pessoal, em que pelo Espírito elevamos a Deus. E é por isso que a oração se chama de coleta. Porquê? Porque ela faz a coleção, colis, quer dizer, reúne
as orações particulares de todos nós e o Presidente eleva-as todas a Deus com aquela forma. Fiz-me entender? Avancemos, que não podemos perdermos muito. Depois, então, preparados, predispostos, etc., entramos no primeiro grande momento, que é a celebração da palavra, a liturgia da palavra. Tomamos por modelo o esquema da missa de domingo, que é o mais... Só uma pergunta. Estes ritos iniciais passam-se todos à volta do altar. Sim. Da presidência. Sim. O centro é a presidência, porque o Presidente é que preside. Mas sim, à volta do altar, cada um deles. Mas está sentado? Não, está em pé. Está de pé, sim. O Presidente está na presidência. E daí preside esta parte toda. Claro, há elementos que aqui são variáveis. Chegamos ao Advento e à Quaresma, o Glória, porque é um hino, e é um hino festivo, é omitido. Chegamos, por exemplo, à quarta-feira de cinzas, porque temos o rito da imposição das cinzas, que é já um rito penitencial. Então o que é que sucede? O ato penitencial é omitido. E depois da saudação, segue-se logo o Kyrie. Mas a minha pergunta é, interessava-me perceber e dar a perceber, posto assim em palavras erradas, mas porque acho expressivo, a dança que acontece, Sim. beija-se o altar e vai-se para a cadeira. O sacerdote beija o altar e vai para a presidência. Normalmente a cadeira. É assim que E quiser. tudo está aí. Pode ir para a cadeira. Pode não lá assim muito. Está aqui tudo. Às vezes fica em frente ao altar, tem lá o micro, tem lá o missal e vai dali, depois vai-se só para a cadeira para se sentar nas Os leituras. pais vai ter todos os bispos. Não tem isso. Não, mas aqui diz tudo, não é? Ele explica, não é? E Aqui tudo. o trago, a presidência. Já agora também, então, sendo assim, também há aqui um ato penitencial que é previsto em determinadas ocasiões, que é a expressão com água benta, Sim. em vez deste ato. Sim, é isso. As mudanças que isto depois do ano lhe tem é assim. Dizendo assim rapidamente, é Advento e Quaresma, porque são períodos penitenciais, omite-se o Glória, que é um hino festivo e tal. Depois, as formas de realizar o ato penitencial há três modalidades. Estas três, pronto, numa missa normal. Qual é a segunda e a terceira? Não vos falei disso, mas vocês se calhar já... A fórmula B é aquela que pega no saltério. E o Presidente diz, tende compaixão de nós, Senhor, e a Assembleia, porque somos pecadores. E o Presidente, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, e a Assembleia, dai-nos a vossa salvação. E depois a conclusão, Deus Todo-Poderoso. A fórmula C é aquela que tem o tropo, a invocação e o Kyrie. Senhor, que vieste salvar os corações atribulados, Senhor, tem piedade. Cristo, que vieste chamar os pecadores, está o tropo, e agora o Kyrie. Cristo, tem piedade. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, Senhor, tem piedade. Esta é a fórmula. Agora, por exemplo, como dizia, quarta-feira de cinzas, como o rito penitencial e as próprias cinzas, o missal diz, omite-se o ato penitencial, principalmente se faz a imposição das cinzas a seguir à homilia. Porque também está previsto poder fazer a imposição das cinzas quase ao início. Então omite-se, porque o ato penitencial é a própria bênção e imposição das cinzas, e então omite-se e passa-se para o quinto. No tempo pascal, porque é um tempo festivo, um tempo pascal, um tempo batismal, o ato penitencial muitas vezes é substituído pelo rito da bênção e a expressão. No caso da Páscoa não deve haver bênção, porque a água deve estar benzida no vestíbulo, mas da expressão da água, ou seja, há um convite, há uma ladainha de declamação e depois há a expressão da Assembleia com a água batismal, no sentido, e depois a oração conclusiva. São as duas grandes. Depois, há ainda um caso, mas que não é de Eucaristia, portanto, só falo dele, mas com as vidas ressalvas, porque não é de Eucaristia, que é o caso de Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa não há missa. Há uma solene ação litúrgica, mas não missa. Então o que é que sucede? Em Sexta-feira Santa, se vocês repararem, estes ritos iniciais é tudo omitido. Não há. Por simplesmente a entrada do Presidente, a prostração, o tempo da adoração, ele levanta-se, chega à presidência e diz a oração. Não há nada. E segue a leitura.
Não nos esqueçamos que numa liturgia antiga, em alguns casos, a missa começava assim. Nem sempre houve ritos iniciais. Parem que São Justino, quando escreve, diz isso mesmo. Reunimos, são lidas as leituras, homilia. Portanto, nem sempre na estrutura da missa houve ritos iniciais. A estrutura da missa é uma coisa que vai evoluindo com o tempo. Não é? Os traços largos estão lá, os elementos centrais estão lá, sim, mas depois há coisas que o tempo e a experiência da Igreja foi introduzindo. Uns são os ritos iniciais, o outro exemplo, por exemplo, é o símbolo da fé. O credo só entrou na liturgia romana no período de Carlos Magno, por imposição do próprio imperador, que era uma maneira dos cristãos, ao domingo, afirmarem todos a sua fé para não haver heresias. Mas não é um texto que, por exemplo, a seguir ao concílio de Niceia, que era de 325, que entrasse logo na liturgia. Não entrou. Era o símbolo da fé, mas pronto. Entrava mais na liturgia do batismo, não entrava. A partir de Carlos Magno, o credo entrou. Portanto, para perceber que a própria estrutura da Eucaristia evolui um bocado conforme a experiência da Igreja, e a Igreja vai sentindo que há elementos interessantes. Vejam, a oração dos fiéis, já São Justino nos atesta, depois desapareceu da missa. Só foi recuperada a oração dos fiéis agora na reforma do Concílio Vaticano II. Antes não havia oração dos fiéis na missa. O abraço da paz, outro elemento. Faz parte da liturgia da missa dos primeiros séculos, o ósculo da paz, o sinal distintivo dos cristãos, também esteve fora da celebração, foi desaparecendo e foi restaurado agora com o Concílio Vaticano II. Portanto, são elementos, claro que não são elementos centrais, os elementos centrais é aqueles que nós vimos logo ali e que são. Há também uma celebração em que se unite o ato penitencial, que é a celebração do matrimónio dentro da missa. Também, o matrimónio dentro da missa também não há ato penitencial. Embora às vezes era bom. Os noivos não pecam, não é? Porquê que não tens no ato da missa? Não, mas não tem, não. Nunca percebi porquê, ou subentendo que é um dia tão Não, porque não sei se é por causa daquela introdução também que faz, que está lá, não é? Pois, é um bocadinho. Eu às vezes faço-me esquecido e vai embora, e vai embora. E faço o ato penitencial. Mas, sim, não está previsto. Bom, Porque os meus não pecam. vamos começar avançados. Depois dos ritos iniciais, uma vez predispostos, agora a estrutura, a celebração muda de foco. Tudo o que estava agora centrado até agora no Presidente, agora há um momento em que tudo se esbate. Até o Presidente se esbate um bocado. Porque o centro a partir de agora é o ambão e o que acontece no ambão. Reparem, a Assembleia senta-se. A atitude da escuta. A própria postura física de quem escuta. De quem serenamente está bem sentado, está calmo para escutar. O Presidente senta-se. O Presidente cala-se. Só vai aparecer à frente. Porque agora quem toma a palavra é Deus. Que vai falar ao seu povo. E por isso, a proclamação da palavra de Deus é um momento, como nos diz o Concílio, e a Igreja sempre assim interpretou, é o momento em que Deus fala ao seu povo. Em que Deus se dirige ao seu povo. Pela palavra de Deus, proclamada em cada celebração, em cada domingo. Qual é a estrutura da celebração da palavra? Reparem que a estrutura da celebração da palavra atual segue o esquema da história da salvação. Ou seja, a primeira leitura, à exceção dos 50 dias da Páscoa, ou seja, o tempo pascal, a primeira leitura é sempre tirada do Antigo Testamento. Quer dizer que o povo de Deus toma contacto na primeira leitura com a revelação de Deus na Antiga Aliança. É sempre um texto ou histórico, ou profético, ou sapiencial, ou seja, tirado de um dos livros do Antigo Testamento. Como sabeis, o Antigo Testamento tem 46 livros. Os 5 primeiros livros são os chamados a Lei, a Torá, e depois temos os livros históricos, os
livros proféticos, os sapienciais, o saltério, etc. E é sempre um momento, os textos do nosso lecionário põem-nos sempre diante de um acontecimento, de um momento ou de uma revelação que Deus faz de si no Antigo Testamento. E, portanto, o povo de Deus começa por escutar a revelação desse Deus no povo da Antiga Aliança. Há uma coisa interessante, é que na atual estrutura do lecionário, ou seja, das leituras da missa, a primeira leitura tem uma forte ligação ao Evangelho. É notória. Depois da leitura do Antigo Testamento, o povo de Deus, perante Deus que lhe fala, o povo de Deus responde. E responde orando. E essa é a função do Salmo responsorial. O Salmo responsorial é sempre a resposta orante de um povo a quem Deus se dirigiu e que Deus responde. É por isso que, vocês repararem, os Salmos responsoriais têm também uma relação muito grande com a primeira leitura. E essa relação é estabelecida de várias maneiras. Primeiro, o Salmo muitas vezes é uma continuação meditativa da primeira leitura. Outras vezes é uma contemplação daquilo que a primeira leitura narra ou conta. Outras vezes é uma súplica. Outras vezes é uma aclamação. Para que nós temos estes tipos de salmos todos. Há salmos que são aclamações perante a grandeza de Deus e o povo de Deus aclama. Há salmos que são uma súplica meditada, consciente. Há salmos que são uma interiorização meditativa da verdade expressa na primeira leitura. E há salmos que são uma continuação entre maravilhamento, contemplação e ação de graças da obra que Deus realizou. Vou-vos dar um exemplo que ajuda a perceber toda esta tonalidade dos salmos. Virgínia Pascal, primeira leitura, a criação. Primeiro momento em que Deus chama à vida e à existência tudo o que existe. E lemos o Gênesis. Que salmo é que vem a seguir? A bondade do Senhor encheu a terra. E depois o salmo vai dizendo: criastes os céus, depois vós os adornastes, a vossa palavra criou. Ou seja, o próprio texto do salmo continua a cantar a obra criadora de Deus. E a Assembleia responde reconhecendo ou a bondade do Senhor encheu a terra, ou o outro que vem proposto, o Espírito do Senhor encheu a terra. Não é? Segunda leitura da Vigília. Tirado do Gênesis, o sacrifício de Isaac. Isaac é tipo de Cristo. Isto é, pré-figuração de Cristo. E lê-se na Noite Santa o sacrifício de Isaac. Reparar que não se lê o chamamento de Abraão, mas o sacrifício de Isaac. Porquê? Porque Isaac é tipo de Cristo. Isaac era filho único de Abraão, Cristo é filho único de Deus. Isaac sobe ao monte para ser imolado, Cristo sobe ao Calvário para ser imolado. Isaac leva a madeira para o sacrifício, Cristo leva a madeira da cruz às costas. Isaac é substituído por um carneiro que estava preso num silvado, Cristo não é substituído porque é ele o cordeiro. E é este paralelismo entre Isaac e Cristo que leva a esta leitura a Cristo. E então, depois deste sacrifício em que Abraão sobe ao altar para entregar o seu único filho, e depois aquele diálogo que devia ser um horror: Pai, leva-se aqui a madeira, e não sei o quê, e onde é que está o cordeiro para a gente anular? E o povo de Abraão: Deus providenciará, para terem faço ideia aquilo. Porque aquele nome estômago ali a subir para imular o único filho. E depois? O Kierkegaard tem uma coisa que trata isso de uma maneira extraordinária. Sim. O Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard. E, quando isto tudo, como é que a Assembleia, perante este momento em que se vê já pré-figurado o sacrifício de Cristo na cruz, em Isaac, onde se vê a fé de Abraão, onde se contempla Abraão, imagem do próprio Deus que entrega ao seu único filho, o seu filho unigênito, depois disto tudo, a Assembleia o que é que canta? Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Este é outro tipo de salmo. Já não é a meditação como no primeiro. É, de facto, a súplica. O perceber que em Deus está a nossa força,
que Deus é o nosso rochedo, que Ele é tudo e, portanto, só nele podemos pôr a nossa segurança. Terceira leitura, tirando do Êxodo, já o ciclo de Moisés, passagem do Mar Vermelho, aquilo é um texto épico. A gente está a ver aquilo tudo. E eles lá primeiro, todos acagaçados entre a nuvem e os egípcios, lá tudo metido a um canto, e a dizer, estamos bem tramados, metemos numa coisa, e o pobre de Moisés sabia que aquele povo também era enxertado, e aquilo Moisés, Deus diz, Moisés, não tenhas medo, bate com a vara, o mar vai se abrir e vocês passarem. E coitadinho de Moisés, eu faço ideia, ele lá fez aquilo tudo, e quando se vê do lado lá, com todos já lá do lado lá, e olha para ali e vê que estão os últimos a passar, e começa a ver as águas a fechar-se, e ver aquilo tudo a boiar, a leitura termina com Moisés, de facto, a exultar da alegria. E o último texto da leitura é o início do Salmo. O que é que termina o texto? Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória, precipitou no mar e do cavalo e o cavaleiro. Por acaso, peço desculpa, que é um dos salmos mais bonitos de Paulo Luís. Autêntica, exultante. E depois disto, vem o Salmo. O que é o Salmo? É o cântico de Moisés. Este é um Salmo aclamativo. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Cá está. Aqui é uma aclamação. Mas se formos, por exemplo, ao tempo quaresmal, os Salmos são muito mais penitenciários. Pecamos, Senhor, tendo compaixão por nós, ou lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia, e outros. Não é? Ou seja, estas tonalidades são sempre resposta orante e interiorizante dessa palavra deste Deus que se nos dirigiu conforme as circunstâncias. Depois temos... Desculpa, há na Semana Santa dois exemplos que ficam um bocado fora, que são quando Jesus Cristo se dirige ao Pai, não é? No caso do Pai, em vossas mãos entrego o meu Espírito na sexta-feira. E meu Deus, meu Deus. Esses são dois casos excepcionais. Sim, mas os salmos estavam noutra coisa, ou seja, Jesus faz deles a sua oração. Estão relacionados também. Eram salmos já, o Salmo 21 já fazia parte e, portanto, Jesus assume, meu Deus, por me abandonaste. Essa é a oração, de facto, quem está, se sente, digamos, no abandono, no perdido, e que faz de Deus, de facto, sua única rocha, e que, de facto, nos assume. Já. Sim, portanto, João. Como há muita gente, já me apercebi que está em coros, às vezes confunde-se o salmo responsorial com o refrão do salmo responsorial. Porque há alguns grupos, pois como tem lá o Senhor é meu pastor, por exemplo, então mesmo que depois o resto não seja palavra de Deus, é salmo responsorial. Pois, não é? Isso depois é uma coisa importante, é que não se esqueçam. É que há grupos corais que trocam, ficam apenas no refrão, pensando que o refrão é que é o salmo responsorial. E depois metem um texto. E depois há um poema de um artista qualquer, muito bonito, ou porventura, não é? Mas não é palavra de Deus. Nunca se esqueçam disto. Nós estamos a celebrar a palavra de Deus. E, portanto, os textos das leituras não são substituídos por poemas ou por palavras dos homens. Que é o caso que o Padre João estava a dizer. E isso às vezes nos casamentos é mato. Porque os noivos têm poemas muito bonitos e convencem o Senhor Prior a trocar. Eu o que eu lhes digo é assim, gostas disso? Muito bem. No fim da celebração, antes da despedida, vocês leem esse poema aos vossos convidados e dizem porque é que ele é importante ou foi importante no caminho até agora. Agora, no lugar da palavra de Deus, só se põe a palavra de Deus. Sobre a palavra do homem. Portanto, não se troca um salmo responsorial por uma cantiga, não se troca uma leitura por um texto poético de um autor, mesmo espiritual, ou seja lá do que for, porque esta é a palavra de Deus. E a gente celebra a palavra de Deus, não a nossa palavra. Isso é importante. Já vos contei das pegadas na areia. Conhecem essa oração? As pegadas na areia. Então, houve uns noivos que foram ter com o Senhor Prior, ao colega nosso de Coimbra. Foram ter com ele e na reunião de preparação da celebração do casamento, dizia, ó Senhor, temos aqui um texto tão bonito, queríamos que fosse uma das leituras da nossa missa de casamento. E uma carta, está bem, então mostrem lá o texto. Começa a ler as pegadas na areia, conhecem o texto. E vira-se para ouça lá,
No dia do casamento, a igreja estava lida. O Luís Ribeiro. Percebes, conta, que é um poema diz-nos muito, tem a ver com a falo na ação de graças, depois da comunhão, partilha isso com os teus convidados, tudo bem, mas isso no vez da palavra de Deus é que nunca. Já vi uma música no casamento que era aquela do Este é o primeiro dia, do resto da vida. Um casamento, ia morrendo. Não pedir opinião. Este é o é apocalíptico, é aquele segunda leitura é esta do Novo Testamento. E a segunda leitura, não se esqueçam, já nos põe em contacto com uma comunidade cristã que está a dar os seus primeiros passos na vivência do Evangelho. É por isso que a segunda leitura é tirada das cartas de Paulo, Pedro, João, epístolas católicas, Tiago, etc. Ou seja, a segunda leitura, se repararem, põe-nos sempre diante já de uma comunidade cristã que segue o Evangelho, que está a dar os primeiros passos. E, portanto, são leituras, muitas vezes, doutrinais, outras vezes morais, indicações concretas, morais da vida do cristão, outras vezes de advertências sinceras, conforme o caso, conforme o texto escolhido. Mas reparai que a segunda leitura tem sempre isso. Toca aspectos, quer doutrinais, do Senhor Jesus, da revelação, da compreensão do mistério de Cristo, da história da salvação, e portanto Paulo muitas vezes envolve isso. Outras vezes tem uma dimensão mais moral, o agir cristão, as relações dos cristãos, as atitudes dos cristãos. Outras vezes muitas vezes, um hino contemplativo do mistério de Cristo, e nós temos isso, os hinos que aparecem nas cartas de Paulo, Filipenses, Efésios, Colossenses, todas têm, etc, etc, etc. E depois as epístolas católicas, muitas delas muito, muito concretas, vejam as cartas de Santiago, onde é tratado todo o problema, até o caso do escravo, do Onésimo, etc, etc. Portanto, é sempre um texto que, digamos, faz aterrar no concreto da vida de um cristão a maneira como vive a revelação, o Evangelho, portanto. E depois disto, reparem, Antigo Testamento, Novo Testamento, e chegamos à leitura mais importante, que é o Evangelho. Tudo caminha na celebração da palavra, tudo caminha para o Evangelho. O Evangelho é o ponto alto da celebração. Porquê? Porque agora, no Evangelho, é o próprio Filho de Deus que fala. Até aqui ouvimos o profeta, a palavra de Deus pelo profeta, pelo apóstolo, pelo autor sagrado. Mas a partir agora, no Evangelho, é o próprio Filho. É por isso que ritualmente vocês veem que o Evangelho é precedido de todo um conjunto de ritos que valorizam e, acima de tudo, acentuam o que está em causa. É que agora é o próprio Filho que nos vai falar. Agora é o próprio Filho de Deus que nos vai falar. E então o que é que acontece? Vocês veem isso na celebração. Muitas vezes quando há incenso, o Presidente coloca incenso. Quando há diácono, o diácono pede a bênção para ler o Evangelho. Pega no Evangeliário, ele adiado de velas, faz-se uma procissão até ao ambão, ou seja, tudo para acentuar que agora é o próprio Filho que nos fala. E a Assembleia põe-se de pé. Enquanto escutou sentada a antiga aliança, o apóstolo, quando chega o Filho, põe-se de pé. Liturgicamente, na tradição da Igreja, sempre que é proclamado o Evangelho ou um texto do Evangelho, proclamado ou rezado, a Assembleia põe-se de pé. É por isso que nós, por exemplo, em vésperas e em laudes e completas, o cântico evangélico rezamos de pé, que é tirado dos evangelhos. Reparem que este momento, que é um momento em que tudo estava centrado no ambão, e continua, é